Oi, gente! Aqui é Renata, eu sou tutora de História aqui do Feynman e hoje eu vim continuar o assunto de Segunda Guerra Mundial com vocês. Hoje a gente vai tratar sobre a guerra em si, principais momentos, o pós-guerra e o Holocausto. E se você não viu ainda a primeira aula, que já tá aqui no canal do Feynman, vai lá ver e depois volta aqui. Espero que vocês gostem da videoaula e vamos lá! A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases. A primeira delas vai de 1939 a 1941, que é quando as forças do eixo estão tendo uma soberania ali no conflito, e isso se deve principalmente às forças alemãs e japonesas, porque, bem, os alemães, eles tiveram na Segunda Guerra Mundial uma tática nova, assim, de guerra que se chamava Blitzkrieg, e eu vou colocar aqui embaixo. E essa tática ela consistia no ataque muito rápido, no ataque muito surpresa aos países e territórios que eles queriam conquistar. E ela deu muitas vitórias assim para os alemães nessa primeira fase da guerra. E então, por causa dela, eles conquistaram ali nesses anos muitos territórios ali na Europa. Os japoneses, eles começaram as conquistas territoriais dele no Sudeste Asiático, conquistando muitas colônias holandesas, inglesas e francesas. Nesse período de 1939 a 1941 também aconteceu o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, que era um território dos Estados Unidos, e esse ataque ele foi um marco assim na Segunda Guerra, porque foi quando os Estados Unidos entrou assim mais de cabeça no conflito. Porque antes eles estavam ali na guerra, mas ao mesmo tempo eles não estavam ali na guerra. E aí depois que os japoneses atacaram o território deles, provocaram ali, aí eles entraram mesmo no conflito. Bom, a segunda fase, ela foi de 1942 a 1943, que foi quando o jogo começou a virar para as forças do eixo, porque isso assim, aconteceu por alguns pontos, assim, que foi a derrota dos nazistas em Stalingrado, que era na Batalha de Stalingrado, que era na cidade de Stalingrado, na União Soviética, porque os nazistas, eles tinham um plano que se chamava... plano? Era Operação Barbarossa. Perdão, gente. Operação Barbarossa era a conquista da União Soviética. Os nazistas eles planejavam conquistar a União Soviética em no máximo 8 semanas. Pouquíssima coisa para o tanto de território. Então eles, para essa conquista, eles focaram o ataque deles em 3 cidades importantes, que era Leningrado, Stalingrado e Moscou, que era a capital da União Soviética. Esses eram, assim, 3 pontos ali geoestratégicos e tudo mais. Mas na Batalha de Stalingrado, ali todas as batalhas que tiveram na União Soviética enfraqueceram o exército alemão, mas ali na Batalha de Stalingrado eles perderam e aí o jogo começou mesmo a virar. Nessa fase da guerra, as forças japonesas também foram lentamente perdendo, sendo derrotadas pelas forças dos Estados Unidos. Na terceira fase da guerra, que acontece entre 1943 e 1945, acontece a derrota das forças do eixo. Bom, os alemães nazistas já estavam sendo derrotados lá na União Soviética. Na França, o que acontece na França? Os fascistas liderados pelo Mussolini, eles também estão sendo derrotados, e ali na libertação da Itália também tem um ponto muito importante, que é a participação da Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária... O Brasil, ele não ia, assim, entrar na guerra, mas 6 navios de carga brasileiros são bombardeados por submarinos alemães, e aí o Brasil entra na guerra contra a Alemanha nazista. Então a Força Expedicionária Brasileira, ela foi assim um ponto muito chave na libertação da Itália das mãos dos nazistas, e aí também enfraqueceu muito os exércitos do eixo. E também um ponto muito importante foi o dia D, que foi o desembarque dos aliados na Normandia, que tinha como finalidade tirar a França
das mãos da Alemanha nazista e dos outros países do eixo. Bom, eles abriram um novo fronte de guerra ocidental, que era justamente o que a Alemanha não queria, um segundo fronte de guerra, o que obrigou os alemães ali a abrirem o exército em dois, porque ali na Itália já tinha sido derrotado. Os alemães já estavam lutando, sendo derrotados também na União Soviética, e agora eles estavam sendo derrotados na França. Então, em 1945, Hitler ele se suicida e com isso a Alemanha se rende. O Japão ele estava recusando a se render ao poder dos Estados Unidos, então os Estados Unidos decidem jogar as famosas bombas de Hiroshima, bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki nas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki. E geraram, assim, milhares e milhares de mortes, todo mundo sabe dessa história. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Holocausto, que foi o genocídio organizado da Alemanha nazista. Primeiramente, a gente tem que diferenciar dois conceitos que são muito importantes, que é o antissemitismo e o antijudaísmo, que apesar de serem conceitos complementares, são diferentes. O antijudaísmo, ele é o ódio ao judaísmo como uma fé, como ao ódio à fé judaica, aos dogmas judaicos, as coisas ligadas à religião judaica mesmo. O antissemitismo é o ódio aos judeus como um povo, como uma nação, a nação judaica. Mas esses conceitos são complementares, porque um grupo que é anti-judaico, ele vê a fé judaica como algo tão ruim que só poderia ter sido criada por um grupo ruim, que seriam os judeus. E o grupo que é antissemita, eles veem os judeus como um grupo de pessoas tão ruim que só poderia ter criado uma fé ruim. Então, os nazistas, eles eram ambos antissemitas e antijudaicos. Bom, durante o Holocausto, os nazistas enviaram muitos judeus e minorias que eram consideradas inferiores aos arianos, como homossexuais, deficientes, ciganos, para campos de concentração. Os judeus, eles eram considerados pelos nazistas manipuladores das finanças do mundo, e eles eram culpados, assim, de serem bodes expiatórios e de eles eram culpados por tudo de ruim que tinha acontecido com a Alemanha e etc. Bom, os judeus e as minorias, eles eram enviados para guetos ou para campos de concentração, perdão. Os nazistas, eles faziam um agrupamento sistemático dessas pessoas e logo depois eles forçavam essas pessoas a trabalhar até exaustão, e aí essas pessoas simplesmente morriam por diversas formas horríveis, diferentes. E durante o Holocausto, mais de 6 milhões de pessoas morreram nas mãos dos nazistas. E isso é visto até hoje como um exemplo, assim, mundial de algo, assim, que não deve ser repetido, sabe? Tanto que o Holocausto, ele foi uma das grandes motivações para a criação da Organização das Nações Unidas, porque a criação dos direitos humanos, esse tipo de coisa. No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem dois pontos muito importantes, sendo o primeiro deles a divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e Ocidental e também Berlim Oriental e Ocidental, e a construção do Muro de Berlim e a Guerra Fria. E o segundo ponto de pós-guerra que a gente tem, que é muito importante também, é a criação da Organização das Nações Unidas, que foi uma substituição ali criada para a Liga das Nações, que tinha sido criada depois da Primeira Guerra Mundial, que é uma organização que foi criada para aprimorar ali a resolução de problemas entre nações
e assegurar os direitos humanos e muitas outras coisas. Foi criada ali para garantir que outros acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial não se repitam. Bom, gente, então foi isso sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, podem colocar nos comentários que eu vou tentar responder. Deixem o like aí embaixo, se inscrevam aqui no canal do Fireman e ativem o sininho de notificação, porque aqui sai muito vídeo de conteúdos muito importantes todos os dias da semana. Sigam o Fireman em todas as redes sociais. E é isso. Tchau, tchau!